A questão é se você botar na ponta ali do lápis e pesar, né, o que essa agência promoveu de terror, né, apoiando bioterrorismo, inclusive estamos no YouTube, então, inclusive em relação àquela doença que surgiu na China, né, terrorismo, ecoterrorismo, assassinato de bebês no ventre das mães, ideologia de gênero, quer dizer, quantas pessoas morreram ou mutilaram seus corpos, ou estão aí numa situação de depressão porque mutilaram seus corpos, se encheram de hormônios. Que mais? Liberação das drogas, né? Proteção a criminosos. Então, quanto mal foi provocado por essa agência dominada pelo Estado profundo, pelo Deep State. Nós estamos lidando aqui com a cabeça de uma hidra globalista, né? Com uma gigante cleptocracia, como disse o próprio Elon Musk. É curiosíssimo ver comunistas, como Ivan Valente e tantos outros, dizendo que se os Estados Unidos, se o governo americano não ajudar os pobres no mundo, o mundo está ferrado, o planeta está na miséria. Eles estão com essa narrativa porque eles foram pegos de calça curta, né? E todo mundo está olhando agora. Nós sabemos que no Brasil, como denunciou de forma muito grave o Mike Pence, né? Nós sabemos que o Bolsonaro foi alvo, a censura foi promovida com esse dinheiro e esses impostos foram para o Brasil financiar a minha censura. ONGs ligadas a imitador de foca e companhia estavam usando dinheiro irrigado com o meu imposto para me censurar. O professor Barroso, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi ser aluno de eventos ligados à USAID, com dinheiro da USAID, para promover a censura. Ele, aliás, que levava muito a sério o imitador de foca. Eles criaram um enorme aparato, tentáculos gigantescos, que a USAID parece ser uma das cabeças dessa hidra globalista para se perpetuar no poder, promover a censura e perseguir adversários. E o Brasil virou um quintal ali, um laboratório que eles estavam testando essas teses, digamos assim. Só que é crime no Brasil ser financiado para fazer o que fizeram, de dinheiro de fora, e é crime nos Estados Unidos. E aqui o lugar é mais sério, né? Então o buraco é mais embaixo. Então vai ter consequência. E eu vou trazer a questão bem aqui para o Brasil, né, que o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, se envolveu em pelo menos 2 eventos. Isso que a gente sabe até agora, porque as informações, como disse, estão surgindo a cada dia. Então, o TSE se envolveu em pelo menos 2 eventos em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A agência participou em abril de 2021 do primeiro evento com o TSE, de que a gente tem notícia. O encontro era para discutir o combate à desinformação, que ninguém sabe o que é, e as ameaças digitais nas eleições. Em dezembro do mesmo ano, um encontro virtual chamado Eleições e a Transformação Digital reuniu o então presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e representantes internacionais. O foco foi, de novo, a discussão de supostas estratégias para lidar com ameaças digitais que poderiam comprometer a integridade dos processos eleitorais. Então, Ana, quando o Mike Pence fala que se não fosse a USAID, o Bolsonaro seria ainda o presidente da República, porque está muito escancarada aí a participação da USAID em tudo isso, na interdição do debate, na perseguição a opositores do sistema, na censura, na manipulação da narrativa política, em tudo isso e interferindo no nosso processo eleitoral aqui. Se puder colocar o print do Tribunal Superior Eleitoral na tela, que dá eles dando exatamente a notícia desse encontro, né? E diz que durante um encontro internacional sobre o tema Eleições e a Transformação Digital, o ministro Barroso, tem até uma fala do Barroso ali embaixo, ele dizendo que fenômenos como a intolerância, o racismo e o totalitarismo, por exemplo, estão sempre no meio das principais ações de desinformação na internet, ou seja, usando causas até significativas, né, de racismo e totalitarismo, só que o problema é se tudo é racismo, se tudo é totalitarismo, nada é. Eu entrei em contato com alguns assessores do próprio Senado americano e eu ouvi de um deles que o nome do Brasil está sendo mencionado algumas vezes
até mais do que eles esperavam, e conversei com algumas pessoas. Eu cheguei para o Brasil no NED, que é the National Endowment for Democracy. Há uma ligação importante dessa ONG aqui com o Brasil, que a gente precisa ainda esmiuçar e desembaraçar esses fios. E tem uma outra também, que é o Atlantic Council, que visa a mesma historinha de proteção da democracia. E essas duas, elas começaram a ser linkadas com algumas pessoas. Eu não vou falar nome aqui, mas algumas pessoas e alguns veículos de comunicação no Brasil, que aí você precisa puxar o fio para chegar lá na USA. O que eu ouvi de uma outra pessoa muito influente no Partido Republicano ontem foi o seguinte: este caso da USA pode ser se não for o maior, né, mas com certeza um dos maiores casos de corrupção e desvio de verbas públicas da história dos Estados Unidos da América. O Brasil, infelizmente, está metido, né, no meio. Esse nó é gigantesco e ele não vai ser desfeito do dia para a noite. Mas tem muita coisa no Brasil que eu acho que vai começar a aparecer. Não só USA, Departamento de Justiça, Endowment for Democracy, até o Departamento de Defesa usaram muito dinheiro do pagador de impostos americano para influenciar na nossa política. E é onde o Mike Pence falou. Se a USA não tivesse interferido nas eleições, muito provavelmente Bolsonaro teria sido eleito. Pode ter certeza que com a parceria que nós temos agora com a administração americana para fornecer os documentos necessários, nós vamos escancarar um dos maiores esquemas de manipulação do debate político que o Brasil já viu na história. Isso, com certeza, vai afetar muitas eleições de 2026. Eu acho muito difícil que, com um escândalo desse vindo à tona, essas investigações acontecendo, em 2026, eles sequer se atrevam a usar dos mesmos subterfúgios, das mesmas ferramentas para manipular o debate político, para censurar, para perseguir, como foi feito em 2022, no qual o resultado levou à vitória, né, do Lula. Em alguma hora, o sistema vai ter que avaliar que o custo de manter o Alexandre de Moraes, com tudo que ele simboliza e representa, ficou alto demais. Porque, de novo, está vindo à tona o que eles fizeram com provas documentadas. Então, me parece, sim, que o sistema vai agir de forma muito rápida para tentar apagar alguns incêndios e cortar alguns fios desencapados. Olha, eu vou pedir para o Franco colocar o print do tweet antigo do Elon Musk, né? É um tweet de agosto, né? 28 de agosto do ano passado, e ele dizendo: um dia, aí marcou, arroba ali do Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras. Aqui o Elon Musk ainda não estava completamente dentro da campanha do Donald Trump, e agora o Elon Musk ele faz parte do governo Donald Trump. E aí isso tudo, esse imbróglio todo que nós estamos vendo, o Gaia estava comentando, né, sobre a CPI, sobre as assinaturas, e tem muita gente ali no Centrão que ou não está entendendo e alguns fingindo, né, que não estou entendendo ainda. Mas a questão agora é que quem apoiar ou não apoiar, quem quiser sabotar a investigação da Câmara no Brasil em relação a recursos públicos americanos desviados para ações inconstitucionais no Brasil, agora independe de quem vai apoiar ou não, porque esse assunto é o assunto principal dos Estados Unidos da América, então as coisas elas virão à tona. O Centrão apoiando ou não uma investigação correta no Brasil, tudo virá à tona. As duas conversas que eu tive ontem também, Lacombe, são pessoas que não trabalham no mesmo lugar, né? Um é um assessor do Congresso, o outro é um articulista do Partido Republicano. E vejam vocês, as duas pessoas que não se comunicam também tocaram no assunto daqueles navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro de 2023.
A gente vem falando muito deles. O senador Ted Cruz, especificamente, não engoliu essa história, fez um comunicado oficial na época, tocou no assunto algumas vezes ao longo de 2023 e 2024 em comissões especiais do Senado americano. Mas tem uma coisa que as pessoas precisam entender, que não é em relação à provocação ou sanções ao governo do Lula. No primeiro mandato do Donald Trump, havia um inimigo muito, muito bem estabelecido daquela administração, e não era a China, era o Irã. Donald Trump colocou o Irã como o inimigo número 1 dos Estados Unidos, congelou recursos que deveriam ter ido para o Irã, que tinha menor substância, era um recurso de 6 milhões de dólares. Assim que Joe Biden voltou para a Casa Branca, ele liberou esses recursos. E aí, né, do dia para a noite, o Hamas começou a atacar, o Hezbollah. Por quê? Porque são grupos financiados exatamente pelo dinheiro iraniano. E Donald Trump declarou guerra ao Irã no primeiro mandato. Então, agora, ele vai procurar, ele vai fuçar em todas essas peças que ligam ao Irã. Sejam elas no Brasil, sejam elas no Catar, sejam elas em qualquer lugar do mundo. Então, ele vai fuçar nisso, vocês tenham certeza absoluta. E aí, sobre as nossas investigações no Brasil, eu repito, é melhor todos aqueles que estão pensando se vão entrar, apoiar a investigação liderada brilhantemente pelo deputado Gaia. Para aqueles que estão pensando ainda, eu acho melhor vocês entrarem agora, porque depois tudo vai ser exposto de uma maneira visceral pela administração do Donald Trump. E aí eu acho que vai ficar feio para quem não estiver dentro desde o começo querendo investigar. Não é condenar, não. É investigar o que aconteceu no Brasil com a interferência dessas ONGs, através da interferência dessas ONGs ligadas à USA.